Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Sobre os saurópodes gigantes, qual é o maior saurópode, ou os maiores saurópodes, né? E o que levou eles a serem tão grandes evolutivamente falando, né? Eu acho que até a segunda pergunta é até mais difícil, né? Então vou começar pela mais fácil. Os maiores, né, até o momento, são... Dois deles são titanossauros, né, que é o Argentinossauros e o Patagotitã, que são estimados aí em até 40 metros de comprimento. E eles não seriam só os maiores, como os mais massivos também. Tem cálculo aí estimando, por exemplo, o Argentinossauros de pesar quase 80 toneladas. Então, assim, não sei o quanto que isso seria válido, mas mesmo que não fosse tudo isso, ainda assim é um animal muito massivo, né? Muito pesado, no termo aí mais popular. Recentemente, bem recentemente, saiu uma nova análise sobre os supersauros, que já tinha sido um dos maiores, né? Já tinha levantado essa coroa de ser o mais longo dinossauro. Um estudo mais recente está estimando um novo espécime entre 39 e 42 metros de comprimento. Então, né, vamos ver aí o que eles realmente acham, né, se ele pode ser realmente mais longo. E acho que em termos de altura também, né, porque a gente geralmente pensa em maiores e mais longos, tem o Sauroposeidon, que é estimado em 18 metros, um pouco mais de 18 metros de altura, entre 18 e 19 metros. E existe também o Barossauros, que está estimado também entre 19 a 22 metros de altura, né? Então, mas aí o Barossauros, no caso, eu acho que é um pouco roubado, porque ele só teria essa altura toda se botasse o pescoço naquela posição mais esticada, né? Mais em forma de quase aquele em S, né? Que a gente vê nos brinquedinhos de plástico, que a gente não sabe ainda se essa seria a posição anatômica correta para esses animais, né? Uhum. E o que levou eles a ter o tamanho grande? Então, essa questão do tamanho grande, ela é uma pergunta que não tem uma resposta específica, né? Eu acho que ninguém sabe, na verdade. Talvez nunca saberemos. Mas existem alguns fatores que podem ter contribuído, né? O primeiro é que, como os sauropodomorfos, né? Antes lá de saurópoda, a gente já era um grupo que apresentava uma tendência a ter grandes tamanhos desde lá do Triássico, né? Lembrando, por exemplo, lá o Plateossauros, no Triássico ele era um dos maiores herbívoros do seu tempo, era um animal com até 6 metros de comprimento. Então, pensando nos outros dinossauros que conviviam com ele, eles eram gigantes. E aí nós temos também outro sauropodomorfo basal, que é a Ingentia prima, né? Que está estimado em 10 metros de comprimento e 9 toneladas. É um animal bem grande também, já na transição do Triássico para o Jurássico, né? Então, assim, a gente já tem uma linhagem que já tinha uma tendência evolutiva, digamos assim, a alcançar grandes tamanhos. Um outro recurso que pode ter facilitado o tamanho deles, né, é a questão do ambiente, do clima do planeta. Né? Você tem, por exemplo, passando os períodos, né, quando você tem uma transição do Triássico para o Jurássico, o planeta se torna muito mais úmido. Você tem um grande crescimento de florestas de forma global. Você tem florestas úmidas ali com muita vegetação, uma vegetação riquíssima. E como os sauropodomorfos já estavam sendo os herbívoros dominantes ali no finalzinho do Triássico, se eles rapidamente dominam esse novo ambiente de florestas, eles conseguem captar os melhores recursos. Né? Eles vão ter melhor acesso às fontes de água, vão ter mais acesso a fontes de comida, e isso vai, né, acabar atuando, selecionando aqueles que vão se tornarem cada vez maiores. Um outro fator que é comentado é a questão de que houve um aumento global, né, de tamanho dos dinossauros ali no Carniano, basicamente, e depois houve um grande aumento de tamanho de dinossauros, principalmente ali no Jurássico, já no começo do Jurássico. Então, você tem tanto terópodes como de ornitiscos também, um tamanho bem maior do que as suas formas mais primitivas ali do Triássico. Isso pode ter acontecido também com os saurópodes, né? Até como uma forma de defesa. E aí já puxa o gancho para que eles ficaram muito grandes para poder se defender dos predadores. E o último ponto é provavelmente uma questão fisiológica, né?
Os sauropodomorfos, para as pessoas que não sabem, eles tinham uma extensão pulmonar que é chamada de saco aéreo. Até recentemente o pessoal do Colecionadores de Ossos fez um vídeo sobre, né, um estudo que eles publicaram, e já é, né, um consenso de que esses animais tinham esses sacos aéreos que se estendiam praticamente da base ali do pescoço até quase a cauda em algumas espécies. E assim, se você tem uma eficiência respiratória melhor, né, você imagina você ter uma superfície dessa, né, uma superfície pulmonar desse tamanho, se você fosse esticar cada um dos sacos aéreos, seria algo gigantesco. Então, se você tem uma capacidade respiratória melhor, você também tem um metabolismo um pouco melhor, né, mais acelerado, você consegue crescer mais rápido, você consegue se movimentar mais rápido, com mais eficiência. Então, isso pode também ter ajudado o gigantismo desses animais. Os sacos aéreos, eles também ajudam na questão da termorregulação, né? O que é necessário se tu é um animal grande, né? Animais grandes, sim, eles tendem a sofrer com esse negócio de calor, né? Sim, sim. Não, se a gente está sofrendo com esse calor, imagina nós com míseros menos de 2 metros de altura, imagina um animal 10 vezes maior.